de forma justa e honrada, assim definiu a homenagem ao professor taurino, o ex-governador Waldir Pires. Foi muito justa a homenagem a ele, porque é um rapaz que eu conheci aos 17 anos, né? Em plena praça pública, com um calor e com uma vitalidade e, sobretudo, com uma íntima disposição da alma de lutar por seu povo, por sua geração, pela humanidade. De modo que a Câmara de Vereadores presta homenagem simbólica no taurino à juventude muito larga, gente muito boa que nós temos. Nós somos um país que tem gente muito boa. E eu fico contente com isso. Durante toda a minha vida, lutei por uma sociedade plural. Uma sociedade onde o ter e o ser tivessem um mínimo de diferença. Uma sociedade onde todos os discursos pudessem ter voz e pudessem ter vez. Faço aqui uma justa paráfrase, uma paráfrase sentida, dizendo o que diria Waldir Pires nesse momento, me transportando a uma outra época, quando ele, candidato a governador da Bahia, em 86, naquela tarde do dia 17 de outubro, eu fazia o discurso, o Brasil nasceu na Bahia, e já à noite, Waldir, praça cheia, dizia, é muita emoção para um peito só. É muita emoção para um peito só. O direito, senhor presidente, trabalha com dicotomias, com falsas dicotomias. É o real, o pessoal, o réu, a vítima, o direito individual, o direito coletivo, as falsas dicotomias. As dicotomias que precisam ser aproximadas pelo movimento da vida. As dicotomias que precisam ser aproximadas com a presença e com a participação de todos. Pode ter causado algum estranhamento um grupo japonês aqui presente, o grupo Uado, União e Harmonia, tocando os seus tambores grandes de taiko. Os tambores grandes de taiko. E antes, antecipados pelo fouet que mostra a sublimeza da flauta. O Oriente junto com o Ocidente, o distante junto com o próximo. Costumo dizer na brincadeira, mas isso tem um fundo de verdade. Um comendador não pode caber em si mesmo, mas no multiverso de todas as vidas, no multiverso de todas as lutas, pela dignidade da pessoa humana, de todas as lutas pela diminuição da desigualdade real, da desigualdade que se opera no plano temporal como desigualdade tecnológica, no plano real como diferenciação de espaços que separam ricos e pobres, e que se transporta também para uma separação social que propicia manifestações de status para os que estão por cima e de menosprezo para os que estão por baixo. Sou um homem do interior, unindo o sertão e o cais. Sou um homem do interior, de uma Bahia distante e ainda necessitada de maior assistência. De uma Bahia que, à época, clamava por ensino público e gratuito e teve na figura do Dr. Waldir Pires um baluarte, quando do lado de cá
eu dizia, insuflando a estudantada, no plano de 100 dias, prioridade para a FESP. E doutor Valdir nos atendeu. Prioridade para a FESP. Prioridade para a FESP, que tempos depois se materializou na estadualização da FESP, tornando-se Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu venho de uma Bahia distante, na qual de longe eu já ouvia falar na figura do Dr. Nelson Cerqueira e de sua literatura comparada. Uma Bahia que, à época, já contava com o Dr. Evandro Guerra no Instituto dos Advogados da Bahia, e eu de cá conhecia um outro confrade, Hérito Machado, meu professor de Direito, que à época dizia, cuidado com esse português. E seguindo a lição do mestre, tempos depois, passo a ser reconhecido. Sei que por bondade dessa terra que me acolheu como filho, dessa Bahia tão generosa, um dos raros estudiosos do direito moderno, além de cultor da língua portuguesa e da filosofia. Filosofia que hoje foi enaltecida nas palavras generosas que o professor Washington Trindade, emérito da Universidade Federal da Bahia, me dirigiu. A filosofia imprescindível para a compreensão do mundo. A filosofia imprescindível para a compreensão do drama humano. Naquela época, proferir alguns versos, ser poeta ou filósofo, era demérito, porque o positivismo vigente fez com que se pensasse que a filosofia não fosse algo prático, que a filosofia não fosse algo concreto, um modelo de salvação que surge, um modelo de salvação que contemplamos, que vivenciamos. Dessa Bahia distante, entre tantas figuras ilustres aqui presentes, é como disse a aluna Deise France, teria que ser somente mesa alta. Para dar um exemplo, ali se encontra um dos grandes, talvez o maior tribuno judiciário vivo da Bahia, Tilson Santana. O meu ídolo, pela figura humana e profissional que é. E é dessa Bahia plural, e por essa Bahia plural que sempre lutei. A Bahia da capoeira, a Bahia da periferia e da metrópole, cidade alta e baixa, quase que encravada no mar. A emoção me fez dizer essas palavras iniciais para dizer, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas, que procurei testificação íntima de um argumento para merecer a medalha Tomé de Souza, alto reconhecimento de toda a cidade do Salvador, mais alta honraria da metrópole, e a encontrei nos 4 gigantes da alma de Mira e Lopes: medo e ira, amor e dever. Nada direciona tanto as ações de uma pessoa. Devemos transformar o medo, a ira, o amor e o dever de tiranos em escravos. Essa é a diferença. A opção por traçar um roteiro ou estar à mercê das circunstâncias. Na metáfrase ao comendador Taurino Araújo, o professor Washington Trindade, emérito da Universidade Federal da Bahia, ao comparar-me a Napoleão, reporta-se a poesia e ciência, devir e recônditos da alma. É o fim das certezas no campo das ciências exatas e sociais. Revisitando essas questões, recordo-me bem pequeno, fazendo versos e ouvindo o vaticínio de Juvenal nas sátiras, tomo 1, página 79. Se também não fosse próprio da minha natureza
é a indignação que me obriga a fazer versos. Se natura negat, face-te indignatio verso. A ira domada, então, tão engrandecido o meu discurso teria tornado, em prol do direito e da justiça social. Às vezes, numa passediata com o diávolo, compreendi com C.P. Brona que o primeiro grau do heroísmo é vencer o medo. E o primo grado del heroísmo é vincere la paura. E desse modo fabricar, com a poesia, a objetivação do que se encontra em jogo, a escuta de mim e dos outros, para realizar a afirmação argumentada do ponto de vista a que se refere Philippe Bergson. Domando os gigantes do medo e da ira, teria aprendido a argumentar em situações difíceis, no uso correto da linguagem. A solenidade, combinando dicotomias aparentes, reúne logos e mito, filosofia e ciência, Ocidente e Oriente, racional e intuitivo, de modo a celebrar o contentamento em contraponto às mazelas da vida. Para mim, é o day after, 10 anos depois do 11 de setembro, e é também a retomada de 6 meses depois do tsunami que quase destruiu o Japão. É o taiko, tambor grande, celebrando alegria, sabor de nova oportunidade, fazendo ecoar esse sentimento a todos os cantos do mundo, através do Uado Taiko. É a homenagem ao povo japonês, que tão bem me acolheu na peregrinação de 2005, quando buscava literalmente orientar-me no Yoroshiku Onegai Itashimasu. E digo ao Ado, arigatou gozaimasu. Através do amor, acumulei uma dívida de gratidão com mais de 3 milhões de pessoas. E se partisse para a citação nominal, acabaria injustiçando velhas e sólidas amizades. Tenho, no entanto, o dever de ressaltar o nome do vereador Batista Neves, que na Câmara Municipal lembrou meu nome, entre outros tantos merecedores da medalha Tomé de Souza, deflagrando o consenso de seus pares. A relevância da honraria me conduz à responsabilidade de continuar ajudando a cidade e o Brasil. Parafraseando o ministro Hamilton Carvalho, acrescento: cada um de nós é uma obra escrita por todos que estiveram conosco e com quem estivemos ao longo da vida, com papéis conhecidos ou não. A vida de cada um está na minha vida como contributo decisivo para aquilo que sou. A todos o comovido agradecimento. No mais, encontrei no cumprimento do dever o meu crédito. Ao devir, tinha no bolso apenas uma ficha telefônica e muita vontade de falar. Falei. Toda honra seja para Deus. Ele assim o permitiu. Muito obrigado.